Roque Santeiro nos deu uma das novelas mais marcantes da televisão brasileira. Uma história que atravessou gerações, desafiou o tempo e que, quando chegou às telas em 1985, parou o Brasil inteiro. Asa Branca virou um lugar mítico. Seus personagens deixaram de ser apenas ficção e passaram a fazer parte da memória afetiva de milhões de brasileiros. Mas o que aconteceu com os atores que deram vida a esses nomes inesquecíveis depois que as câmeras pararam de gravar? Número 1. Lima Duarte. Sinhozinho Malta. Lima Duarte deu vida a Sinhozinho Malta, o fazendeiro poderoso, autoritário e teatral que se tornou um dos personagens mais inesquecíveis da televisão brasileira. Com aquele jeito arrogante, a postura de dono do mundo e uma presença de cena absolutamente dominante, ele transformou o coronel de Asa Branca em um ícone imediato. Ele tinha 55 anos quando a novela foi ao ar em 1985 e colocou em Sinhozinho Malta uma força tão grande que o personagem ultrapassou a própria novela e virou parte da cultura popular do Brasil. Em 2026, Lima Duarte está com 95 anos. E o que impressiona é que o nome dele continua sendo citado com o mesmo respeito reservado aos gigantes que ajudaram a construir a dramaturgia brasileira. Nascido em 1930, em Minas Gerais, Lima Duarte atravessou décadas de televisão, teatro e cinema sem jamais perder a relevância. Antes mesmo de Roque Santeiro, ele já era reconhecido como um ator de enorme talento e versatilidade. Mas foi com Sinhozinho Malta que ele alcançou uma dimensão quase lendária aos olhos do público. Depois da novela, Lima continuou acumulando trabalhos marcantes, sempre com a mesma autoridade artística. O público o acompanhou em papéis dramáticos, cômicos e populares. Mas a imagem do homem de chapéu, de voz imponente e orgulho desmedido nunca deixou de voltar à memória de quem viveu a era de ouro das novelas. Em 2026, Lima Duarte segue sendo visto como uma figura monumental da cultura brasileira. Um ator que resistiu ao tempo, às mudanças da televisão e à passagem das gerações. Sinhozinho Malta podia mandar em Asa Branca, mas Lima Duarte deixou uma marca muito maior do que qualquer cidade fictícia seria capaz de conter. Número 2. Regina Duarte. Viúva Porcina. Regina Duarte interpretou Viúva Porcina. A mulher exuberante, vaidosa e irresistivelmente exagerada que se tornou uma das figuras mais icônicas da televisão brasileira. Com figurinos chamativos, trejeitos inesquecíveis e uma energia que parecia saltar da tela, ela transformou Porcina em muito mais do que uma personagem. Ela virou um fenômeno. Regina tinha 38 anos quando Roque Santeiro estreou e dominou a novela com uma mistura rara de humor, sensualidade e carisma absoluto. Em 2026, Regina Duarte está com 79 anos. E a verdade é que, mesmo depois de tantas décadas, ainda é impossível falar de grandes personagens femininas da TV sem lembrar imediatamente de Porcina. Viúva Porcina era uma invenção perfeita dentro daquele universo de mito, interesse e aparência. Ela dizia ser a viúva do santo da cidade, mesmo sem nunca ter sido. E ainda assim, ninguém ousava negar a força que ela exercia sobre Asa Branca. Regina Duarte entendeu como poucas atrizes entenderiam que Porcina precisava ser ao mesmo tempo caricata e humana, espalhafatosa e vulnerável, cômica e profundamente viva. Depois de Roque Santeiro, Regina seguiu como um dos nomes mais fortes da televisão brasileira. Esteve em outras produções importantes, atravessou fases diferentes da carreira e permaneceu no centro da memória afetiva do público. Mas existe algo em Porcina que nunca a abandonou completamente. Como se aquela personagem tivesse se fundido para sempre à imagem da atriz. Em 2026, Regina Duarte segue sendo lembrada por inúmeros trabalhos. Mas basta citar Viúva Porcina para que toda uma geração reviva instantaneamente um pedaço inteiro da própria história. Algumas personagens envelhecem com a obra, outras se transformam em lenda. E Porcina, sem dúvida, pertence à segunda categoria. Número 3. Paulo Gracindo.
Padre Hipólito. Paulo Gracindo interpretou Padre Hipólito, o sacerdote conservador, influente e cheio de presença, que ajudava a sustentar o delicado equilíbrio de fé e interesse em Asa Branca. Ele tinha 74 anos quando entrou em Roque Santeiro e trouxe para o personagem uma combinação magistral de autoridade, ironia e humanidade. Era o tipo de atuação que parecia simples na superfície, mas escondia uma precisão impressionante em cada gesto e em cada pausa. Infelizmente, Paulo Gracindo não está mais entre nós. Ele faleceu em 1995, aos 84 anos. Mas o que ele deixou na televisão brasileira é grande demais para ser medido apenas por datas ou títulos. Padre Hipólito é lembrado até hoje justamente porque foi construído por um ator que entendia a cena de uma forma quase cirúrgica. Muito antes de Roque Santeiro, Gracindo já era um nome gigantesco. Teatro, rádio, cinema, televisão. Ele atravessou tudo. Pertencia àquela geração que ajudou a formar a própria linguagem da dramaturgia brasileira. Quando surgiu em Asa Branca, ele não precisava provar mais nada a ninguém. E talvez por isso mesmo atuasse com uma segurança tão absoluta. Em 2026, Paulo Gracindo continua sendo reverenciado como um dos grandes mestres da interpretação no Brasil. O tempo passou, as gerações mudaram, mas basta rever uma cena de Padre Hipólito para entender por que alguns atores jamais desaparecem de verdade. Eles ficam na memória, na cultura e no modo como um país aprende a reconhecer grandeza quando a vê. Número 4. Ari Fontoura, Florindo Abelha. Ari Fontoura deu vida a Florindo Abelha, o prefeito de Asa Branca, homem cercado por aparências, conveniências e fragilidades políticas. Florindo ocupava uma posição de autoridade, mas vivia espremido entre o poder real dos outros personagens e a necessidade constante de manter a fachada. Isso fazia dele uma figura ao mesmo tempo engraçada, amarga e profundamente brasileira. Ari tinha 52 anos quando a novela foi ao ar e soube explorar cada contradição do personagem com um timing quase perfeito. Em 2026, Ari Fontoura está com 92 anos e continua sendo um dos rostos mais amados, reconhecíveis e celebrados da televisão brasileira. Florindo Abelha era o tipo de personagem que poderia ter se resumido a um político covarde ou oportunista. Mas Ari Fontoura fez mais do que isso. Ele deu ao prefeito de Asa Branca uma humanidade meio patética, meio cômica, que tornava impossível reduzi-lo a uma simples caricatura. Era um homem que queria parecer maior do que realmente era. E isso dizia muito sobre o universo da novela. Depois de Roque Santeiro, Ari continuou acumulando papéis marcantes em novelas, séries e comédias. Sua longevidade impressiona não apenas pelo número de trabalhos, mas pela capacidade de atravessar épocas diferentes da televisão, sempre mantendo o carinho do público. Poucos artistas conseguem isso, menos ainda com a naturalidade dele. Número 5. Heloísa Mafalda, Pombinha Abelha. Heloísa Mafalda interpretou Pombinha Abelha, a esposa de Florindo e uma das figuras mais marcantes do núcleo da família Abelha. Com sua presença forte, seu jeito afiado e um talento especial para transformar cenas cotidianas em momentos inesquecíveis, ela ajudou a dar à novela parte daquela textura humana que fazia a Asa Branca parecer um lugar vivo. Heloísa tinha 61 anos quando Roque Santeiro estreou, e já trazia consigo uma experiência artística imensa. Em 2026, Heloísa Mafalda é lembrada com carinho e admiração pelo público brasileiro. Ela faleceu em 2018, aos 93 anos, deixando para trás uma carreira de enorme respeito na televisão, no teatro e no cinema. Pombinha Abelha era muito mais do que um nome dentro de um núcleo familiar. Ela era uma presença que equilibrava humor, observação e personalidade. Não precisava de grandes explosões dramáticas para se impor. Bastava aparecer em cena. Heloísa Mafalda tinha essa qualidade rara de fazer o público acreditar imediatamente na vida interior de uma personagem. Antes e depois de Roque Santeiro,
Heloísa esteve ligada a inúmeros trabalhos importantes da dramaturgia brasileira. Era uma atriz de ofício sólido, dessas que carregam uma autoridade silenciosa. Talvez por isso sua presença em Asa Branca tenha sido tão valiosa. Em um elenco gigantesco, ela nunca parecia pequena. Em 2026, Pombinha Abelha continua sendo parte da memória emocional de Roque Santeiro, e Heloísa Mafalda permanece como uma daquelas atrizes que o Brasil não esquece. Porque algumas artistas deixam trabalhos, outras deixam presença, e presença verdadeira não desaparece. Número 6. Cláudio Cavalcanti, Padre Albano. Cláudio Cavalcanti trouxe a Padre Albano uma dignidade inquieta, moderna e humana, que o tornava diferente de tudo ao redor. Em uma novela onde o poder, a fé e o interesse se confundiam o tempo todo, Padre Albano surgia como uma presença capaz de trazer reflexão, incômodo e até certo contraponto moral. Cláudio tinha 45 anos quando participou de Roque Santeiro e já demonstrava o tipo de segurança cênica que marcaria toda a sua trajetória. Cláudio Cavalcanti faleceu em 2013, aos 73 anos. Mas a força da presença dele em cena continua viva para quem revisita a novela hoje. Padre Albano é lembrado justamente porque havia nele algo diferente. Uma humanidade mais aberta, mais generosa, mais sensível às contradições daquele universo. Ao longo da carreira, Cláudio construiu uma trajetória respeitada na televisão, no teatro e no cinema. Era um ator de convicções fortes, presença marcante e expressão intensa. Em Roque Santeiro, isso se traduzia em um personagem que não precisava falar muito para ser percebido. Bastava surgir na cena para alterar o clima do ambiente. O que poucos atores conseguem fazer é trazer densidade sem parecer pesados. Cláudio tinha esse dom. Padre Albano não era uma figura feita de discursos apenas. Era alguém que carregava valores, dúvidas e inquietações reais. Isso ajudava a ampliar ainda mais a riqueza moral de Asa Branca. Número 7. Lucinha Lins, Mocinha Abelha. Lucinha Lins interpretou Mocinha Abelha, filha de Florindo e Pombinha, personagem ligada à memória afetiva, aos conflitos sentimentais e ao passado que continuava assombrando Asa Branca. Havia nela uma delicadeza especial, mas também um peso emocional que a tornava indispensável dentro da trama. Lucinha tinha 32 anos quando a novela foi ao ar, e já demonstrava em cena uma sensibilidade que chamava a atenção mesmo em meio a tantos nomes consagrados. Em 2026, Lucinha Lins está com 72 anos e segue sendo um nome querido do público brasileiro. Mocinha não precisava ser explosiva para marcar. Sua força vinha justamente do contrário, de um sentimento contido, de uma memória que nunca se apagava completamente, de uma dor antiga que sobrevivia por trás da rotina de Asa Branca. Lucinha Lins soube transmitir isso com muita delicadeza, o que fez da personagem uma peça importante no equilíbrio emocional da novela. Depois de Roque Santeiro, Lucinha construiu uma carreira sólida em novelas, música e teatro, mantendo uma relação afetiva muito forte com o público. Era o tipo de artista que transmitia proximidade, mas sem perder a dimensão de estrela. Essa mistura ajudava a explicar por que sua presença em cena sempre parecia tão natural. Em 2026, Lucinha Lins continua sendo lembrada com carinho por quem acompanhou a novela e por quem revisita esse clássico hoje. E Mocinha Abelha permanece como um exemplo de que, às vezes, as personagens mais silenciosas são justamente as que mais ficam dentro da gente. Número 8. Armando Bogos, Zé das Medalhas. Armando Bogos interpretou Zé das Medalhas, um dos homens mais interessados em transformar fé em oportunidade dentro de Asa Branca. Ligado diretamente à exploração do mito em torno de Roque Santeiro, ele representava com perfeição a mistura de devoção popular, oportunismo e astúcia que fazia a novela funcionar em tantos níveis ao mesmo tempo. Armando tinha 53 anos quando a novela estreou, e soube dar ao personagem a exata medida entre o humor e a crítica social. Armando Bogos faleceu em 1993,
aos 63 anos. Mas sua presença em Roque Santeiro continua sendo lembrada como uma das mais importantes daquela engrenagem de interesses que movia Asa Branca. Zé das Medalhas não era apenas um coadjuvante pitoresco. Ele era um retrato muito agudo de como o mito pode ser comercializado, manipulado e vendido como espetáculo. Armando entendia isso profundamente. Por isso interpretava o personagem sem reduzi-lo a uma caricatura fácil. Havia inteligência, cálculo e ironia em tudo. Ao longo da carreira, Armando Bogos construiu um nome respeitado na televisão e no teatro. Era um ator capaz de sustentar personagens ambíguos com grande naturalidade. Em Roque Santeiro, isso ficava evidente em cada cena. Zé das Medalhas era alguém movido por interesses claros, mas ainda assim reconhecível, quase familiar dentro da lógica daquele Brasil retratado pela novela. Número 9. Cássia Kiss, Lulu das Medalhas. Cássia Kiss interpretou Lulu das Medalhas com a intensidade que mais tarde se tornaria uma das marcas centrais de sua trajetória artística. Ainda jovem, ela já demonstrava uma força de olhar e uma presença dramática que chamavam a atenção imediatamente. Em Roque Santeiro, Lulu fazia parte de um núcleo profundamente ligado às tensões entre fé, interesse e sobrevivência, e Cássia soube aproveitar cada espaço em cena para deixar sua marca. Ela tinha 27 anos quando a novela foi ao ar. Em 2026, Cássia Kiss está com 67 anos e segue sendo um dos nomes mais reconhecidos da televisão brasileira. O que impressiona ao rever a novela hoje é perceber como alguns sinais de grandeza já estavam todos ali. A postura, a entrega, a intensidade contida. Cássia não parecia uma atriz em formação. Parecia alguém que já carregava dentro de si uma dimensão artística muito maior do que a câmera podia registrar de uma vez. Lulu ajudava a reforçar o clima humano e contraditório daquele universo, e Cássia fazia isso sem esforço aparente. Algumas atrizes precisam de cenas enormes para se impor. Outras conseguem isso com um gesto mínimo. Ela sempre pertenceu ao segundo grupo. Em 2026, Cássia Kiss continua sendo lembrada tanto pela longevidade quanto pela intensidade do seu trabalho. E Lulu das Medalhas permanece como uma dessas lembranças valiosas que mostram como Roque Santeiro reuniu talentos em momentos muito diferentes de suas carreiras, dos já consagrados aos que ainda estavam apenas começando a revelar o tamanho do que seriam. Número 10. Ioná Magalhães, Matilde. Ioná Magalhães interpretou Matilde com a segurança de quem já carregava anos de experiência e enorme prestígio quando chegou à Asa Branca. Sua presença em cena tinha aquele tipo de autoridade que não precisa ser anunciada. O público percebe imediatamente. Ela tinha 51 anos quando Roque Santeiro estreou e ajudou a enriquecer ainda mais um elenco que já parecia extraordinário por natureza. Ioná Magalhães faleceu em 2015, aos 80 anos. Mas a força do seu nome continua viva entre os grandes da televisão brasileira. E Matilde permanece como parte importante dessa memória. Havia em Ioná uma combinação rara de elegância, intensidade e domínio técnico. Mesmo quando não estava no centro absoluto da ação, ela sempre parecia dar peso ao ambiente. Era como se sua simples presença em cena elevasse a temperatura dramática da novela. Depois de Roque Santeiro, Ioná continuou sendo reconhecida por uma carreira de enorme importância na televisão brasileira. Ao longo das décadas, tornou-se uma referência de consistência, carisma e talento. Não era apenas uma atriz querida, era uma atriz respeitada de forma quase unânime. Número 11. Lídia Brondi, Tânia Malta. Lídia Brondi interpretou Tânia Malta, filha de Sinhozinho Malta e personagem ligada diretamente ao núcleo mais poderoso de Asa Branca. Em meio à força esmagadora do pai, Tânia ajudava a revelar tensões familiares, expectativas e fragilidades que tornavam aquele universo ainda mais complexo. Lídia tinha 25 anos quando a novela foi ao ar, e já chamava a atenção pela beleza serena,
pela presença delicada e por uma intensidade que nunca precisava de exagero para ser percebida. Em 2026, Lídia Bronde está com 65 anos e segue sendo lembrada como uma das atrizes mais marcantes de sua geração, mesmo tendo se afastado da carreira artística há muitos anos. Depois de Roque Santeiro, Lídia participou de outros trabalhos importantes e consolidou uma imagem de elegância e talento que permanece viva na memória do público. Mesmo longe da televisão há décadas, seu nome continua surgindo sempre que o assunto é grandes atrizes das novelas brasileiras dos anos 1980. O que tornava Lídia Bronde tão especial era justamente a ausência de esforço aparente. Ela não precisava competir com o barulho do mundo ao redor. Sua presença vinha de outro lugar, mais interno, mais misterioso, mais silencioso. E isso combinava perfeitamente com uma personagem como Tânia Malta. Em 2026, Tânia continua sendo lembrada como parte essencial do universo de Sinhozinho Malta. E Lídia Bronde segue cercada por aquele tipo de admiração rara que só o tempo é capaz de consolidar. Algumas atrizes saem de cena. Outras se transformam em memória permanente. Número 12. Patrícia Pilar. Linda Bastos. Patrícia. Pilar esteve em Roque Santeiro como Linda Bastos, ainda muito jovem, num momento em que poucos poderiam imaginar a dimensão da carreira que ela construiria depois. Havia nela um frescor evidente, uma juventude que contrastava com a densidade dos grandes nomes já consagrados do elenco. E talvez por isso sua presença chamasse tanta atenção. Patrícia tinha apenas 21 anos quando a novela foi ao ar, e mesmo assim já demonstrava segurança diante das câmeras. Em 2026, Patrícia Pilar está com 62 anos e segue sendo reconhecida como uma das atrizes mais respeitadas do Brasil. Linda Bastos era uma dessas presenças que ajudam a compor a riqueza do universo da novela e mostram como Roque Santeiro conseguia reunir gerações diferentes de intérpretes dentro da mesma história. De um lado, mestres absolutos da atuação. Do outro, jovens artistas ainda no começo da jornada, mas já deixando sinais claros do que se tornariam. Depois de Roque Santeiro, Patrícia construiu uma carreira sólida e admirada, com personagens fortes, trabalhos importantes e reconhecimento contínuo do público e da crítica. Rever sua participação na novela hoje provoca exatamente aquela sensação que os grandes clássicos costumam oferecer. A de testemunhar o início de algo que ainda iria crescer muito. Talvez o mais fascinante em olhar para esse tipo de elenco seja justamente perceber como a história do futuro já estava escondida dentro do passado. Em Linda Bastos, já existia alguma coisa da atriz segura, precisa e carismática que o Brasil conheceria melhor nos anos seguintes. Número 13. Maurício Matar. João Ligeiro. Maurício Matar interpretou João Ligeiro, meio-irmão de Roque Santeiro, trazendo juventude, carisma e energia para uma trama já carregada de símbolos, conflitos e personagens lendários. Sua presença ajudava a ampliar o universo do protagonista e a dar ainda mais corpo às relações familiares e afetivas que atravessavam Asa Branca. Maurício tinha 21 anos quando a novela foi ao ar e aparecia como um dos rostos jovens daquele elenco memorável. Em 2026, Maurício Matar está com 61 anos e continua sendo um nome bastante conhecido do público brasileiro. João Ligeiro pode não ser o personagem mais citado quando se fala em Roque Santeiro, mas isso não diminui sua importância dentro do tecido da novela. Pelo contrário, personagens assim ajudam a dar volume, continuidade e verdade ao mundo retratado. E Maurício Matar soube aproveitar esse espaço com naturalidade. Depois da novela, ele construiria uma carreira popular na televisão, marcada por novelas, música e forte identificação com o público. Rever seu trabalho em Roque Santeiro hoje é também reencontrar um artista ainda no início da caminhada, mas já com traços visíveis da figura pública que se formaria nos anos seguintes. Número 14. E agora? O nome que você estava esperando. Guardamos esse nome para o final, não porque seja o menos importante. Pelo contrário, estamos falando de José Wilker
como Roque Santeiro. José Wilker deu vida ao artesão de Santos, que foi dado como morto e transformado em mártir por uma população inteira. Ele era o homem por trás da lenda, o ser humano por trás do milagre inventado. E Wilker trouxe a esse personagem uma verdade impressionante. Como interpretar alguém que precisava ser, ao mesmo tempo, simples e simbólico? Alguém que tinha de parecer um homem comum, mas também sustentar o peso de uma imagem quase sagrada? Era uma contradição enorme, e José Wilker a interpretou com elegância, inteligência e uma naturalidade difícil de explicar. Quando Roque reaparece em Asa Branca, toda a estrutura de poder da cidade começa a tremer. Porque mitos funcionam melhor à distância, funcionam melhor mortos. O retorno do homem real ameaça destruir o valor do santo inventado. E José Wilker entendia perfeitamente essa tensão. Cada cena sua parecia equilibrar o cotidiano e o lendário, o concreto e o simbólico, o homem e a imagem que fizeram dele. Depois de Roque Santeiro, José Wilker continuou construindo uma trajetória admirável na televisão, no cinema e no teatro. Tornou-se referência de talento, cultura e sofisticação artística. Era um ator que parecia sempre entender mais do que dizia, mais do que mostrava, mais do que precisava provar. E então, em abril de 2014, José Wilker foi embora. Aos 66 anos, de forma repentina. O Brasil recebeu a notícia com a sensação de que uma presença familiar e importante demais estava sendo arrancada de cena cedo demais. Porque José Wilker não era apenas um grande ator. Era parte da imagem de excelência artística que a televisão brasileira construiu ao longo de décadas. Roque Santeiro era um homem comum, transformado em mito por conveniência, fé e interesse. José Wilker era um ator extraordinário, que não precisou de mito nenhum para deixar um legado permanente. Se você chegou até aqui, é porque você também carrega um pedaço de Asa Branca no coração. Roque Santeiro não foi só uma novela. Foi um retrato do Brasil, das contradições, da fé, do poder, do interesse, do humor e da dor de um país inteiro. E o elenco que deu vida a essa história foi simplesmente extraordinário. Deixa o like se você cresceu assistindo Roque Santeiro, ou se descobriu essa novela mais tarde e entendeu por que ela se transformou em um clássico absoluto da televisão brasileira. Escreve nos comentários qual personagem mais te marcou. Sinhozinho Malta? Viúva Porcina? Padre Hipólito? Ou o próprio Roque?